Boa noite, Jaú! Quinta-feira fria, sentindo-me em Campos do Jordão, mas não, né? Tô aqui, dá pra ver pela matriz, nos estúdios da Central da Notícia, para levar muita informação, para falar sobre maternidade com você aí de casa, que também é uma mais que mãe. Hoje a gente vai começar o programa com a participação super especial da pediatra, doutora Renata Moia. Ela que é super conhecida aqui em Jaú, já trabalhou na Santa Casa, agora só está atendendo no particular, mas deixou uma sementinha aí na história de muitas famílias, cuidando com tanto amor, dedicação e competência das nossas crianças. A gente vai falar sobre, justamente, né, sobre a questão das baixas temperaturas. Hoje está um pouquinho melhor, hoje está 16 graus aqui em Jaú agora. Mas ontem, quando eu falei com a doutora Renata, a gente estava numa noite extremamente atípica para nossa cidade, porque aqui a gente está acostumado com um pouquinho mais de calor, né? E ontem estava 11 graus. Dali para frente foi só para trás, né? Porque de 11 graus, na madrugada a gente chegou a 4 graus. E as crianças, como é que ficam diante dessas baixas temperaturas? Vamos ver agora, então, a minha conversa com a doutora Renata Moia. 11 graus em Jaú e eu tô aqui conversando com a doutora Renata Moia, uma das pediatras mais queridas e competentes que nós temos aqui, não só em Jaú, mas também na nossa região. É o vídeo mais assistido da primeira temporada do Mais Que Mãe, sabia, doutora? A senhora tem noção do quanto a senhora é querida e respeitada? É você também. Ah, obrigada, viu? É um prazer te receber mais uma vez. Muita gente queria realmente que fosse a senhora para falar sobre esse assunto, porque é o seguinte, né? Vou introduzir assim. Quando eu era solteira, quando eu não tinha filhos, na verdade, eu amava o frio. De repente, 3 filhas depois, tudo mudou. Cai a temperatura, a gente já começa a ficar mais preocupado e praticamente não tem como fugir. Todas as mães passam por isso, né? Queda de temperatura é sinal de narizinho escorrendo, começam as doenças respiratórias e daqui para frente vai ser assim, doutora? Hoje, então, como eu disse, 18 de maio, 11 graus em Jaú. O tempo varia muito, né? Nós temos dias mais gelados e menos gelados, mas essa época do ano o frio é um fator e agora, junto com o frio, vem a seca. Infelizmente, muita gente que põe fogo nos matos, perto das casas. Isso é uma coisa que as pessoas deviam pensar bem antes de fazer, porque prejudica imensamente as crianças. Hoje em dia, graças a Deus, nós não temos mais tanta queimada de cana, mas eventualmente acontece alguma. Então, são muitos fatores que se somam. E que no frio, eu sempre digo assim, no frio não tem nada que a gente possa fazer, mas dentro daquilo que a gente pode colaborar com a comunidade, com as outras pessoas, a gente deveria tentar fazer. Com certeza. Mas, diante da situação que a gente está hoje em dia, já tivemos aumento das doenças respiratórias no ano de 2020 por conta da queda de temperatura, a chegada, né, a aproximação aí já do inverno? 2022, sim, muito. 2022. Essa pandemia me deixou em stand-by, que eu tô parada no tempo. Vamos lá, 2022. 2020 foi uma diminuição muito grande das doenças respiratórias em crianças, porque ficaram em casa, né? Uhum. Agora, esse ano está assustadoramente grande o número de crianças com doenças respiratórias. E aqui a senhora acredita isso? Eu acho que é o tempo, talvez assim. Muitas crianças até tiveram Covid no início do ano, então foi um ano assim que não teve pausa. Janeiro, fevereiro, que elas ficam melhores. Infelizmente, foi uma fase que muitas crianças contraíram a Covid, e junto a isso teve a influenza nova que apareceu. Então, eles já vieram abatidos dessa época. Nós tivemos um surto imenso do mão-pé-boca, que também acaba deprimindo um pouco a imunidade dessas crianças, e em cima de tudo isso entrou o inverno e pegou em cheio as nossas crianças, né? Outro fator que eu acho é que, diante de uma época tão ruim que nós estamos vivendo, tiraram a máscara das crianças numa hora errada. Não só pela Covid, mas a gente tem o vírus sincicial respiratório, tem o rinovírus, tem o influenza, ficamos de máscara tanto tempo, não precisava ter tirado agora.
que as crianças estão ficando tão doentes. A senhora acredita, então, que essa medida foi precoce? Pelo menos para as minhas crianças, sim. Sim. Eu tomei um susto também, né? O problema é as crianças que estão expostas e que sofrem muito mais com essas mudanças e com as doenças respiratórias que eles estão tendo. Eles liberam as aulas presenciais e aí, de repente, tiram as máscaras sem menos esperar para ver como é que vai ser esse retorno, né? Eu tomei um susto também. As crianças tinham que retornar, mas talvez pudesse ter ficado de máscara um tempinho maior. Com certeza. Eu penso isso, mas eu queria entender, esse tempo que as crianças ficaram em casa, ele prejudicou a imunidade delas? É como se fosse uma coisa nova. Tipo, as minhas meninas, elas não vão para a escola. Se elas vão para a escola, agora elas vão pegar tudo que é doença porque elas ainda não tiveram contato. Se elas não tivessem ficado separadas. Eu acho que a pandemia não fez aumentar o número de doenças respiratórias. O período que as crianças ficaram em casa, elas estavam protegidas. Elas não tinham contato com outras crianças e elas não tiveram. Eu acho que é mais o que eu coloquei antes, do que elas vieram numa sequência. E talvez esse ano, esse frio de hoje, por exemplo, é um frio que não é nosso. Hoje foi um dia muito frio. E é uma coisa que nós não estamos acostumadas. Talvez muito mais as mudanças climáticas que nós vamos enfrentar daqui para frente, mas não o fato delas terem ficado separadas e agora se juntaram. Todo ano, antes da pandemia, a gente também tinha um número muito grande de doenças respiratórias. Bom ponto. Acho até pelo contrário, porque hoje falam que as bactérias que moram dentro do nosso intestino são o segundo cérebro. E você imagina que essas crianças ficaram 2 anos praticamente sem tomar antibiótico, sem tomar remédio forte. Acho que essas bactérias dos intestinos delas até se fortificaram, né? E melhoraram o global delas. Não acho que o fato delas terem ficado separadas está prejudicando o atual agora. Isso é muito importante de colocar. Na pandemia, as crianças também ficavam doentes nessa época, né? Sim. Então, esse é um ótimo ponto a ser levantado, porque muitas mães, tem as mães que são mais precavidas e tem as mães que falam, não, tem que ir mesmo, tem que encarar, tem que pegar tudo, porque senão não cria imunidade, né? Então, é muito bom a gente colocar esse ponto também. O imunológico da criança vai amadurecer se ela tiver contato com o vírus ou não. O vírus da gripe é um vírus que eu passo para você, você passa para mim. Ele se modifica muito rapidamente. Então, não é o fato de eu ter tido ou não que eu vou criar uma memória e depois eu não vou ter outra gripe. Ela vai, se ela pegar um vírus novo, ela está suscetível a ele novamente. Eu sou daquelas que, se a criança puder ficar em casa, fica em casa. Então, né? Ela tá mais protegida, quanto menos antibiótico ela tomar, quanto menos remédio ela tomar. Quando tem que tomar, não tem o que fazer. Até vem, já tomou 3 vezes, mas está doente de novo. Não vou deixar a criança ter uma pneumonia, uma coisa, não vou tratar. Ela vai tomar antibiótico de novo. Mas se eu puder separar ela um pouco, deixar ela criar uma resistência para voltar, eu acho melhor. Sim. Esse barulhinho de WhatsApp aí é na sua casa? É o seu que está aberto aí? Porque eu estou conectada pelo meu celular. Ah, tá certo. Não, mas é que eu imagino a loucura que é, né? A questão das mães estarem te procurando bastante. E você falou sobre o amadurecimento, né, da criança em questões imunológicas. Existe uma idade que a gente pode falar, nossa, vamos sofrer até lá, mas depois a gente vai conseguir respirar um pouquinho melhor? Aos 2 anos de idade, o sistema imunológico da criança, não que o seu filho específico tenha uma deficiência de imunidade. Toda criança até os 2 anos de idade, ela tem um sistema imunológico mais imaturo. Uhum. Dos 2 aos 5 ocorre um amadurecimento. Uhum. E os 5 anos é a idade mágica. Uhum. É a idade que a gente acha assim, que melhora muito. 90% das crianças vão melhorar. Daí você pega todas as crianças que têm esse sistema imunológico não amadurecido, com 2 anos, estão juntas numa sala fechada. E às vezes com ar-condicionado ligado. A chance de uma passar para a outra é muito maior. Conforme eles vão crescendo, vai ocorrendo uma melhora do sistema imunológico, a chance do meu amigo estar doente é menor. Então, a chance de eu pegar do meu amigo vai cada vez mais diminuindo. Hoje eu até brinquei com os pais que eles falaram assim, o que eles poderiam, né,
Eu falei assim, eu gostaria de ter uma pílula mágica que melhora a imunidade de todo mundo e que ninguém fica doente. Só que essa pílula mágica não existe. Então, a gente tem que proteger nossos filhos. E como proteger os nossos filhos? Porque não tem como evitar que a temperatura mude, que as mudanças climáticas hoje elas estão absurdas. Uma hora está muito calor, outra hora está muito frio. Como que a gente protege os nossos filhos? Tem uma pediatra que já está ficando velhinha, e aí agora eu acho que as coisas assim, se eu posso, se eu trabalho, eu não tenho com quem deixar meu filho, e daí então você leva ele para a escola. Mas se você puder ficar com o teu filho até os 3 anos de idade, sem ter que expô-lo a ficar numa sala de aula com as crianças que possivelmente eu seria por deixá-lo em casa. E eu costumo dizer assim, ó, se uma criança vai ter dificuldade escolar, você pode pôr ela com 6 meses que ela vai ter dificuldade escolar. Se uma criança não vai ter dificuldade escolar, você pode pôr como a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza com 4 anos e essa criança não vai ter dificuldade escolar. Porque ela vai pegar as habilidades rapidamente. Então, não acho que esse é um motivo para eu pôr uma criança na escola precocemente. Eu acho que a criança só precisa ir para a escola se a mãe precisa que alguém cuide dela porque ela está trabalhando. Senão, na minha opinião, a criança devia ir para a escola depois dos 3 aos 4 anos de idade. E assim, tá todo mundo doente, tá frio. Gente, não precisa sair à noite com a criança. Vai num parquinho à tarde, leva ela a tomar um sol, ela vai se relacionar com outras crianças num horário melhor. Vamos poupar as crianças. Evita ambiente que tem muita gente. A criança de até 3, 4 anos, ela não precisa aí ficar fechada numa igreja, numa festa que ela não tenha necessidade. Pode parecer assim, que é porque eu estou ficando velha. Ou eu tenho visto muita criança doente. Mas eu acho que se a gente puder proteger os nossos filhos, é o melhor que a gente faz por eles. Ser mãe é uma entrega, e eu até posso dar um depoimento particular aqui. Quando eu tive as gêmeas, eu estava muito assustada, a senhora sabe, a senhora é pediatra da minha família, né? E eu ouvia muito isso sobre não sair, né? Ah, mas você fecha muito essas meninas dentro de casa, mas eu ouvia muito de você que ficar em casa no primeiro ano de vida era um investimento. E hoje eu colho os frutos disso, sabe? Ser mãe é uma entrega muito grande. No primeiro ano de vida, quando você expõe os seus filhos, você está expondo por você, não é seus filhos que querem ir, eles nem conhecem o mundo, né? Então é muito importante, se você puder, lógico, fazer isso pelos seus filhos, é um investimento no futuro deles. Outra coisa, as que não podem, doutora, existe uma vitamina, uma receitinha aí, alguma coisa aqui? Porque muita gente fala muita coisa, né? Se a criança tiver uma deficiência de alguma vitamina, por exemplo, uma criança que tem anemia, uma criança que tem deficiência de zinco, ou uma criança que não ingere fruta absolutamente nenhuma, você pode até repor essas vitaminas numa tentativa de deixar. Só que superdose de vitamina também faz mal. Então, eu acho que a gente tem que ter o bom senso de que se a criança é uma criança que come super bem, toma um leite enriquecido, eu já fiz exame, ela não tem deficiência de vitamina nenhuma. Infelizmente, na minha concepção, não existe uma vitamina mágica que melhora a imunidade. E é isso que eu falei, a imunidade, ela segue um processo de amadurecimento. Natural. É diferente de uma criança ter deficiência de imunidade. Daí é uma criança específica que tem que ser tratada à parte. Agora, eu até, no último congresso que eu fui agora, teve uma aula sobre superdosagem de vitaminas, que foi uma coisa que nós vimos muito aí durante a pandemia, o povo usar doses imensas. A superdose também faz mal. Então, eu vou dar vitamina para o meu filho se ele precisar da vitamina. E como sempre se diz, a melhor vitamina vem da quitanda, né? Então, quanto melhor a criança comer, maior o número de vitaminas que ela vai ter. Evitar excesso de doce, bebidas açucaradas, né? Propiciar para que a criança ela tenha uma alimentação saudável, que a maioria das vitaminas que são necessárias vai vir da dieta. Então, assim, hoje eu atendo uma população
Eu não atendo mais posto de saúde. Então, a maioria das minhas crianças tomam leite maternizado, enriquecido, leite materno. Dificilmente essa criança vai ter uma deficiência de vitamina, né? É claro que tem outras situações, tem crianças que não têm acesso a uma alimentação adequada, que não têm acesso a carne em quantidade suficiente. Essa criança precisa de uma reposição dessas vitaminas, porque ela tem deficiência delas. Agora, uma criança que não tem deficiência de vitamina, a superdose da vitamina, na minha concepção, não muda a imunidade delas. É legal falar isso também, porque são crenças limitantes que a gente vem e passa de geração em geração, a gente acredita que precisa. Todo mundo gosta de dar. Sim. Se você toma um copo de suco de laranja, você chupa uma laranja, você come uma fruta, você tem uma quantidade de vitamina C suficiente. Se você dá uma superdose de vitamina C, você acidifica a urina da criança, se ela não tomar uma quantidade de líquido suficiente. Isso pode até facilitar uma infecção de urina. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente dá. A vitamina é quando a criança precisa da vitamina, porque ela está deficiente dela. Muito importante mesmo isso de ser falado. Mas e o própolis? O própolis, por exemplo, é uma coisa natural. Uma coisa natural, que é da abelha. Eu tomo própolis, pode tomar própolis. Mas ele não é uma vitamina, né? Ele é uma coisa lá que as abelhas produzem, a geleia real que as abelhas produzem para a abelha rainha. A gente pode tentar. Eu falo que assim, nós estamos ficando sem remédio nenhum, né? Porque está faltando tudo na farmácia. Então, vamos para as coisas mais naturais que possam nos ajudar também. Não vai fazer mal. Mas aí é uma questão de prevenção mesmo, né? Você coloca um pouquinho de própolis por dia ali, no leitinho, no suquinho, é assim? Eu sei dizer se existem trabalhos científicos provando isso. Uhum. Não, sei, não é uma recomendação, mas quem usa, né, não é tipo, ficou doente, vou dar própolis, é uma questão de, usa como prevenção, né? Também, às vezes, quando você tá com uma dor de garganta, tudo, ele até ajuda, né? Então, você sabe que na gravidez eu não podia tomar medicação e eu tive uma dorzinha de garganta só no spray de própolis e foi, então, né? Às vezes funciona. O spray de própolis é muito melhor. Às vezes eu falo para espirrar spray de própolis aí, porque eu acho que dá uma ajudada. Por exemplo, gengibre ajuda muito a garganta, o alho desobstrui o nariz. Então, assim, essas receitas tradicionais das avós aí também, a gente sabe que não tem trabalho científico provando, não posso falar e nem... Mas o que puder desse tipo, que for alimento, que for ajudar, eu acho que é sempre positivo. Então, vou aproveitar para quebrar mais um mito aqui. A criança ficou gripadinha, entrou num estado febril. Aí a mãe já corre lá para dar o dipirona, Novalgina, o antitérmico, né? É errado. Tem que esperar até a febre subir. Como que a gente explica isso? Depende muito da criança. Por exemplo, se for uma criança que já teve uma crise convulsiva febril, que tem alguma particularidade, então a mãe tem que cortar a temperatura para não pôr essa criança em risco. Uhum. Agora, sim, se for uma febrícula e a criança está em um estado geral bom, às vezes a criança está com 38 e ela está batendo bola. Então, você pode observar se essa criança não tem risco nenhum. Mas tem criança que com 37,2 está largada, não come, não se movimenta. Então, daí depende muito do individual, né? Cada um é um. Então, sempre observem o estado geral da criança. É lógico. O aumentar da temperatura é uma resposta do organismo, né? Então, às vezes, se a criança está bem, está hidratada, está se alimentando, está ativa, eu posso esperar um pouquinho mais para dar o antitérmico, né? E eu sempre falo assim, ó, uma coisa é 8 horas da manhã, outra coisa é 8 horas da noite, né? Um 37,4 às 8 horas da manhã, criança ativa, eu observo. Se eu tô pondo ela para dormir, daí eu vou dar um Tilenol, né? O Tilenol é o primeiro que a gente recorre, né? Eu falando como mãe, que não é, a gente não pode indicar medicações aqui, cada caso é um caso, né? É bem individual, porque depende das características de cada criança. Com certeza. Não, mas eu gostei de falar isso, porque uma vez a senhora me ensinou isso, eu nunca tinha parado para pensar. Porque você vai escutando vó, amiga, tia, tio, que fala até para você medicar antes da criança tomar vacina, porque pode ser que ela tenha uma febre depois da vacina.
Tem uma vacina que tem trabalho científico, que é a meningo B, que prova que eles fizeram trabalhos, e se você der o Tylenol 30 minutos antes, ele pode diminuir efeito colateral. Mas é a única vacina que tem trabalho científico que indica isso. As outras vacinas, nenhuma tem trabalho científico sobre isso. Porque pode acontecer uma hipotermia, né? Também. Se a criança não ia fazer febre, né? Uhum. E aí é muito mais difícil você subir a temperatura da criança. Rolar uma hipotermia do que uma hipertermia. Então, gente, resumindo, medicação, sempre falem com o médico antes, tá? Se você não tiver uma pediatra particular a quem você possa recorrer, recorra ao pronto-socorro. Qualquer dúvida que você tiver, nunca medique. Eu sei que vai passando o tempo, a gente vai se sentindo experiente, né? Mas é muito bom que a gente tenha a quem consultar para não colocar principalmente os nossos pequenos em risco. Porque é tudo muito, muito sério e muito rápido com criança, né? A gente tá acostumado com uma coisa e de repente tudo muda. Criança é um bichinho que a gente tá descobrindo, não vem com manual, né? E principalmente nessa primeira infância, que é até a gente chegar nos 5 anos aí e começar a perceber que eles já estão mais fortes. A gente tem que ficar bastante atento. Doutora, para deixar a senhora descansar, ou pelo menos atender as mãezinhas que estão tentando falar com a senhora nesse momento, aí chamando desesperadas no WhatsApp, eu gostaria só de saber em relação à Covid-19. A gente já está com muita gente vivendo de uma forma normal, já falamos aqui na conversa sobre a questão de terem tirado as máscaras. O que a senhora recomendaria para as mamães hoje em relação à Covid neste inverno? Não exponha os seus filhos desnecessariamente. Uma coisa assim, até um apelo. Quem vai visitar um recém-nascido, nunca vá sem máscara, né? Não é só a gripe. Nós estamos entrando no inverno e tem o vírus sincicial respiratório, que é um vírus muito importante para as crianças, principalmente abaixo de 6 meses. Que na criança maior, no adulto, ele é um resfriado comum. Só que se você passar esse vírus para um bebê, ele pode ter uma insuficiência respiratória grave, que é a bronquiolite. E já está tendo vários casos. Então, assim, a gente não precisa chegar perto de um bebê abaixo de 1 ano. Não custa nada. E, principalmente, se você tiver qualquer sintoma, não visita, não chega perto, não pega no colo, porque depois essa criança vai sofrer bastante. Talvez, né, nos nossos pequenos, graças a Deus, ainda a Covid, a gente não tem tantos casos graves com ela. Mas, às vezes, o que é um resfriado comum para um, pode ser uma coisa muito importante para outro, principalmente abaixo de 1 ano de idade. Então, vamos tentar guardar nossas crianças e protegê-las. É isso aí, é o nosso papel enquanto mãe fazer isso por elas, né? E é isso, gente. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Mais Que Mãe nessa temporada ao vivo. Em breve, espero recebê-la aqui em nosso estúdio. Aqui não, agora eu tô em casa, não tem nem como fingir pra vocês. Olha o jeito que eu tô aqui nesse frio. Mas agora eu volto pro estúdio que a gente vai conversar com a Solange Magon, aí um papo bastante descontraído de mãe para mãe. Doutora, espero te receber aqui também, que eu acho que de mãe para mãe a gente também tem muito que conversar, viu? Eu sou mãe de 3, né? Também. Graças a Deus. As crianças também ficavam doentes, uma passava para outra. Não tanto. Eu sempre falo que eu podia ter tido 10. Eu tive 3 porque tossia. Meu Deus, como tossiam. E hoje eu falo assim, tudo passa, não tossem mais. Passa, daqui a pouco vem os netos, você vai ver. Enquanto isso, você cuida dos nossos. Eu acho que vai demorar, mas a gente começa tudo de novo. Aí você cuida dos nossos enquanto isso. Com certeza, são todos meus. Fica com Deus, doutora. Deus te abençoe. Muito obrigada, viu? De volta! Que delícia conversar com a doutora Renata e poder levar para vocês um pouquinho de informação, porque eu imagino quanto de mãe desesperada com criança de nariz escorrendo aí em casa tá assistindo a gente hoje. Mas é só manter a calma e procurar bons profissionais pra gente aí se apoiar e saber como levar, porque todo mundo passa por isso. Gente, só muda o endereço. Agora eu vou dar alguns recadinhos para vocês antes de começar o nosso bate-papo com a nossa convidada super especial aqui no estúdio. O primeiro recadinho é lá do Skin Studio, porque você merece se cuidar assim como você cuida dos seus filhos. E a gente nunca se coloca como prioridade, não é?
Eu sei por quê? Porque o dinheirinho suado que a gente tem aí, a gente gasta com as crianças. Chega inverno, então, né? As calças tudo no meio da canela, tem que comprar roupa nova para as crianças. E a gente, como é que fica? A gente também merece se cuidar. Por isso, o Skin Studio tá aí, @estúdio_skin. Você pode entrar lá para conferir as novidades. Tem muitas promoções para levar a estética até você. E no dia 21 de maio, tem criolipólise, o Crio Day. Vocês sabem o que é criolipólise? Eu vou contar para vocês. A criolipólise, ela usa baixas temperaturas para acabar com a gordura localizada. Então, o aparelho ele é colocado na superfície da pele e faz com que as células de gordura, elas sejam congeladas a temperaturas negativas e depois elas vão ser destruídas e elas saem do organismo, né? Elas saem pelo xixi. Né? Vamos falar real. E aí você vai eliminando a gordura de uma forma rápida. Então, ó, Skin Studio vai estar com o Crio Day no dia 21 de maio. E tem mais muitas promoções para você cuidar da pele, da sua autoestima de um modo geral. Cuida do corpo, cuida da mente, tá com a autoestima em dia, você consegue aí encarar melhor os desafios da vida. Outra coisa para você encarar os desafios da vida é estar sempre bem arrumada, né? Eu sei porque quando eu me arrumo aqui para vir fazer o Mais Que Mãe para vocês, eu me sinto muito mais segura para passar uma informação relevante aí que vai ajudar vocês. Então, vocês podem passar na Milene Monteiro. Ali na Major Prado, na frente do Magazine Luiza, aqui pertinho da Central da Notícia, um quarteirão antes de chegar na Matriz. Milene Monteiro com a moda acessível para você. Olha esses kimonos, gente. Esfriou? Compra um kimoninho, vai ficar na moda, vai ficar quentinha, R$19,90. Aí tem o moletomzinho, R$39,99 também. Olha só, tem várias cores para você. Você pode passar lá na Milene Monteiro. Gente, sério, só indo lá para compreender o quanto de moda acessível você vai encontrar. Tem para todos os gostos para todos os tipos de corpos, né? Então pode passar, que a Milene ainda por cima é uma pessoa extremamente agradável. Você vai conhecer a Milene, você vai se apaixonar e vai voltar sempre para comprar umas brusinhas novas e também para ir conversar um pouquinho com a Milene e descobrir o que é tendência, tá? Mas ó, aqui, ó, eu com R$50, menos de R$50, eu fiz meu look de hoje aqui, ó, uma blusinha de linha, R$20, a sainha, R$25, é tudo lá da Milene Monteiro. Então, fica aí também essa dica pra você. Para receber a minha convidada de hoje, a Dulces mandou algumas delícias também. Você pode pedir Dulces amanhã pelo iFood. E além dos doces maravilhosos que você encontra lá na Dulces, que fica na Rua Quintino Bocaiúva, na altura da Drogazil, você também vai encontrar, agora que as temperaturas caíram, não é mais novidade para ninguém, caldinhos. Pois é. Ó, que lindo! A gente tem aí também, viu, Sol? Tem queijinho, tem torrada, mas o caldinho já tá aqui em cima da mesa pra gente poder mostrar pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá até saindo fumacinha. Eles podem entregar assim pra você também. A Dulce está no iFood ou você pode passar por lá, ali na Rua Quintino, na altura da Drogazil, passando ali o Mercadão, no próximo quarteirão, Quintino Bocaiúva 462. Ainda veio um pudinzinho de sobremesa, mas isso só quando a gente parar de conversar. E eu acho que esse papo ainda vai render bastante. Solange Magon, boa noite! Boa noite, eu só tava aqui pensando, gente, é só quando terminar? Assim, pode provar pra ver se é bom? Eu falo bastante, né? Se você quiser aproveitar, enquanto eu tô contando pra eles que a Dulce está cheia de coisa gostosa pra gente. Espera aí, não, eu acho assim, pra gente ver se é bom, a gente tem que provar. Então vamos, porque... Porque senão não tem graça. A marca registrada da Solange Magon... É provar as coisas, né? É espontaneidade, né, gente? Olha, gente. Olha isso. Esse aqui é de mandioquinha com couve e bacon. Vamos ver se é bom? Gostoso, hein? Sabe qual que é o problema de provar? Você não quer parar de comer pra conversar. Eu como mais. Eu vou parar de comer porque ela foi só uma vez, gente. E eu aqui já tô abusando. Mas é seu, viu, Sol? Que delícia! É maravilhoso, né? Tudo que a Dulces faz é incrível. Tem salgados pra você comer lá, tem mini salgados pra festa, os bolos, tudo. Então, tá feito aí
o aviso, não é a propaganda. Isso aí é uma dica que a gente dá quando a gente prova alguma coisa que a gente gosta, a gente gosta de indicar, né? E eu achei até interessante o carinho dela. Ela trouxe torradinha também, né? Torradinha, queijinho. Queijinho, olha. A Elaine é sensacional. E assim, eu só trabalho aqui, tanto nas minhas redes sociais, quanto aqui no Mais Que Mãe, com mulheres maravilhosas. Aqui só vem mulher que tem história, mulher que brilha. Será que eu tenho? E é o seu caso, né, dona Solange? Você sabe que eu queria contar um segredo antes de qualquer coisa. Vamos lá. Eu tô numa briga com o Rodrigo Boni, eu tô achando que eu tenho 12 anos já de programa. Ele fala que é 10, né? Mas nós vamos chegar num acordo aí, né? Não sei se é 10, se é 12, nós estamos aí. Eu fui eu vou falar 12 anos, tá, Rodrigo? Vamos, né? Vamos se achar. Mas eu tô com o Rodrigo Boni, é 10. É 10? É 10 só, porque eu comecei a trabalhar com vocês lá no Jornal Gente, antes da compra da TV local ser realizada. Então né? Eu já tava na TV local, mas aí em 2011 essa compra foi concluída. E o seu programa começou aí, do 11 pro 12. Nós estamos em 2022, são 10 anos. Então, Rodrigo Boni. 1-0 pra você. Variar 1-0. Não, sabe por que eu tô dizendo isso? Porque em 10 anos de programa, eu acho que essa é a terceira vez que eu sou entrevistada só. Uau! Uma vez acho que foi a Karina, verdade, Rodrigo Boni. Uma vez foi a Karina, uma vez no mais música, sim. Mais música, né? Ah, é mais música, mais mãe. Mais que mãe é porque eu não gosto de limite, Sol. Até bom contar isso pra vocês, eu não sei se eu já expliquei por que o nome. Quando a gente coloca o mais à frente de alguma coisa, é porque você não tá se limitando, não tá se colocando numa caixinha, tipo, mães. Tá, mas a gente pode falar de um tudo aqui, a gente não tá falando só de mãe, a gente tá falando de mulheres, né? De histórias de mulheres guerreiras. Tem as mulheres que não querem ser mães e tá tudo bem também, né? Então eu quero te agradecer, porque na realidade, né, em 10 anos... 3 vezes é muito pouco, né, Lili? Eu acho, a terceira vez está sendo hoje. Então, e aí então quer dizer que os meus programas você já gabaritou. Já gabaritei. Começou no Mais Música, já cantou no karaokê Mais Música. A gente se divertiu muito. Mas é por isso que eu trouxe a Solange. É uma vontade que eu já tinha antiga, né? Desde a primeira temporada do Mais Que Mãe. Porque vocês veem a Solange sempre linda, sorridente, mas não imagina o que essa mulher já batalhou nessa vida. Vocês também já conheceram, vocês que acompanham o trabalho da Solange, os filhos. Aquelas duas pérolas que ela tem. Eu pra chorar, pelo amor de Deus. Não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô querendo chorar. Já tá com esse olho cheio, gente. O que tá acontecendo? É porque assim, eu vejo assim que... como que eu posso dizer? Eu sou aquela assim que... não sei, eu não paro pra pensar nisso, em ser a mãezona, entendeu? A gente vai fazendo. E agora você falando isso... Passa um filme. Passa um filme na cabeça. De tudo que você já encarou, né? Aí a hora que você disse assim, antes estava falando, filho pequeno, né? Que estava a doutora Renata, um grande abraço. Dor aqui, dor de garganta, eu já estou em outra fase, né? Então tudo isso passou, então me deu assim um calafrio. É muito gostoso aqui, a gente vai fazer uma junção de 2 gerações de mães. Verdade. Porque ainda por cima, não só porque eu tenho filhas pequenas e você já passou dessa fase, mas a geração que eu vivo é de mães com um pouco mais de acesso à informação, né? A sua é a geração da minha mãe, que diz que pegava um carrinho me colocava num carrinho e atravessava ruas que nem asfalto tinha para chegar até um orelhão para fazer uma ligação. E você sabia que eu tenho algo para contar? Que olha como as coisas são. Quando eu tive a Vitória, você tem uma irmã com quantos anos? O Matheus nasceu junto com a Luana, minha irmã. Uhum. Quando eu tive então o Matheus, gente, a mãe dela estava do outro lado, né? E eu fiz cesárea, então a gente sai para caminhar no corredor e sua mãe estava lá também para ter sua irmã. Olha que coisa. Nós temos uma ligação muito forte, acho que cabe colocar aqui, porque o meu pai também sempre conta histórias. Trabalhei com ele no Bradesco, um beijo né? Antigamente no banco era contador, ele era o contador ele lá, né? Um homem maravilhoso, trabalhamos junto. São a minha rede de apoio.
Porque enquanto eu estou aqui trabalhando, sendo mais que mãe, meu pai e minha mãe são quem estão lá cuidando da minha carreta furacão, né? Porque eu não gosto de fazer as coisas mais ou menos, né? Já quero estar 3 de uma vez, né? Por que não? Então estão lá, grande abraço para eles que prestigiam e apoiam o meu trabalho. Mas e você, Sol? A gente vai falar aqui sobre as dificuldades, os desafios, que eu não gosto da palavra dificuldade, de ser mãe solo. Como a gente estava falando, na sua geração as coisas eram ainda mais desafiadoras. Você não tinha nem acesso a um celular, a um telefone. Às vezes tinha que ir até um orelhão com criança pequena. E rede de apoio tinha? Como é que era? Como é que foi a sua maternidade? Então, eu falo assim que eu não tenho vergonha de falar, né? Eu acho que está sendo a primeira vez que eu tô entrando nesse assunto aqui. Ninguém casa para se separar na vida, né? Todo mundo casa para viver até o fim da vida. Mas, infelizmente, coisas acontecem que aconteceu comigo, né? E né, quando eu me separei, a Vitória tinha 4 anos, né? E o Matheus tinha 8. E quando a gente se separou, a separação assim foi num momento muito difícil da minha vida, porque eu me vi com 2 filhos e financeiramente zerado, né? Porque então, para pensar. Aí você mostra que você é uma grande mulher, porque muitas mulheres, elas levam esse casamento adiante, mesmo estando infeliz, por conta da situação que vive com filhos, a situação financeira, a falta de uma independência financeira, né? E você foi corajosa. E foi assim, foi muito interessante, porque na minha separação, nós nos dávamos muito bem. Meus filhos nunca viu briga em casa. Que bom. E como eu ia falar para eles que eu estava separada? Eu tinha que ser mais que mãe, porque eu não podia demonstrar. Resumindo, eu demorei 3 meses para falar para eles que nós estávamos separados. Você deixou a sua carreira? Você trabalhava no banco, meu pai falou que você trabalhava no banco, isso foi antes das crianças. Época, não, já não estava mais no banco, eu vendia roupa, em casa em casa. Olha. Enchia a sacola. Solange Sacoleira. Solange Sacoleira, porque eu fui que nem a Ludmilla, quando eu tive meus filhos, eu parei e fui cuidar dos filhos, né? Graças a Deus, hoje ela não está aqui, mas eu tive uma mãe maravilhosa, um irmão maravilhoso que sempre estava aí comigo. E eu era sacoleira, e aí eu tive que trabalhar, né? Tava já vendendo roupa. Olha, Ludmilla, chegou, só para você entender, chegou vezes que a minha vizinha, quero até mandar um abraço para ela, nunca mais me esqueço, ela tinha padaria. De manhã ela me deixava 3 pãozinhos lá, né? Para que de manhã eu tinha o pão em casa. Então, assim, foi muito duro, né? Apesar de eu ter meu irmão, minha mãe, mas eu tinha 2 filhos para criar. E eu tinha que ser pai e mãe. Sim. Né? Quem conhece minha história sabe, né? Eu tinha que ser pai e mãe. Eu tinha que ser aquela que acordava cedo. Minha mãe me ajudava muito. Eu deixava eles na casa da minha mãe, tudo. Mas eu tinha que trabalhar para trazer o sustento para os meus 2 filhos. E uma coisa eu falo, eu sempre fui assim, eu me lembro uma vez, o Matheus era pequeno, eu não sei, criança você sabe que, né? Aí eu não sei o que aconteceu, lá peguei o menino pro colarinho, eu falei, olha, aqui eu sou seu pai e sou sua mãe, então você me respeita, sabe? Então assim, eu vejo que foi até bom, eu vou contar uma coisa aqui, gente, que é até interessante. Eu era muito, né, na vida religiosa, eu vivia na igreja fazendo as coisas. Quando eu me separei, eu tive que parar com tudo. Então eu ficava direto com ele. Ludmilla, posso falar uma coisa pra você? Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu vi meus filhos crescer. Sim, isso não tem preço, isso não volta. Não volta. Então, na realidade, eu precisei, né? Eu precisei não deixar o meu Deus, mas eu precisei abrir mão de certas coisas que eu fazia para mim trabalhar, para mim levar o sustento para eles, né? E eu passei por muitas coisas, sabe? Doenças que apareceram, né? Quem tá comigo sabe. Aí um dos meus filhos surgiu a diabetes, então sabe? Então assim, eu tive muitas coisas,
mas sempre olhando para frente. Eu gosto muito de colocar isso porque hoje a gente vê uma juventude que também tem muito acesso à informação. Assim como nós, mães um pouquinho mais jovens, que você, pouca coisa, viu? E a gente também tem mais acesso, né, a informação. Eu sou da época de fralda de pano, viu? Então, minha mãe joga muito isso na minha cara também. Minha mãe fala muito isso pra mim. E ela vai ainda com sabão de coco. A gente pra hoje... não deixar a criança ficar com alergia. Alergia. Lavava tudo no sabão de coco, sabe? Era fralda de pano, gente. Mas então, as crianças hoje, elas têm mais acesso à informação e elas acabam não... A gente tem que ter muito cuidado com a educação que a gente dá, porque eles não têm só a nossa referência, né? Naquela época, Sol, apesar das dificuldades que você viveu, você criou, como eu estava falando, 2 pérolas. 2 filhos que são extremamente gratos, são pessoas do bem, e são extremamente gratos à mãe que tem. Eles têm plena consciência da luta que você enfrentou para criá-los. E isso é lindo. Eu falo porque eu convivi muito tempo com a Sol diariamente e a gente nunca mais perdeu o contato, né? Então eu vi essas crianças crescerem 10 anos, mais que isso. Eram crianças quando eu conheci, agora já a Vitória ficou noiva esses dias, né? E, então compreendo para você que passa um filme por conta das dificuldades que você viveu na criação deles. Mas como que você justifica que eles não se perderam pelo caminho? Qual era a sua maior preocupação na educação das crianças? A Solange Magon sempre aí presente, né? Sempre corrigindo. Se tivesse que bater, eu também batia. Eu me lembro uma vez, eu estava no carro com a Vitória, não sei se ela está assistindo, né? No que ela ergueu a voz comigo, mas eu dei assim, sabe? Porque hoje em dia, não sei, nós estamos vivendo um mundo que não pode mais relar a mão nos filhos, né? Não pode. Mas assim, não tô falando, gente. Quer bater? Né? Vamos fazer um corte aqui, colocar uma tela bem assim impactante. Solange Magon diz que filho tem que apanhar. Não, mas assim, eu fui muito presente. Tudo Sim. bem, eu corrigi, mas os meninos que estão aqui atrás dos bastidores sabem. Mas eu sempre fui uma mãe muito presente. São gerações diferentes. Se eu tivesse que buscar em tal lugar, eu ia buscar, entendeu? Eu sempre tive muito, e até hoje, né? E eu vou dar um recadinho para você que está nos assistindo. Tenha o costume de beijar o teu filho, tá? Porque quando ele tiver mais jovem, que ele chegar, você não precisa cheirar ele para ver se ele se ele bebeu alguma coisa, não. Você vai beijar ele, você vai perceber. É um truque, né? Eu já ia falar que não, então, gente. É verdade, o povo tá dando risada. Ela não tá querendo dizer que você tem que bater no seu filho, tá querendo dizer que tem que criar com amor. Não, ela dava beijo pra cheirar o cangote da criança. Não, aí, na verdade, tá fazendo as duas coisas, né? Não é? Você está acolhendo e ainda tá tirando a dúvida de qualquer mãe. A mãe não tá acostumada a dar um carinho pro filho, a beijar. Aí quando ele pega uma idade, ele chega, deixa eu ver o que você tá... Não, vai dar um beijo nele. Ela não quer, a criança, o adolescente, ele não vai querer essa proximidade. Ele não vai, mas se você criou ele assim, entendeu? Tem certas coisas que eu criei o meu, que nem todo dia até hoje eu acordo 4h30, vou levar o Matheus na academia, tal. Ele entra no carro, ele sabe que ele tem que rezar comigo. Ah, que lindo. Entendeu? Então são coisas que você cria. Até hoje, o Matheus e a Vitória, se eu estiver perto deles, eles dão o pé para mim fazer massagem no pé. Entendeu? Então, assim, são coisas que você vai criando com os seus filhos. E vocês sempre foram muito vocês três, né? Nós três. Então, realmente, se você tem essa disponibilidade, essa entrega, os filhos acabam, mesmo nas épocas mais rebeldes, né? Que é a época aí da adolescência, que a gente meio que não consegue mais controlar, tendo esse apego e essa confiança. Então é muito bom também que a Solange relatou aí com toda a sua sinceridade, espontaneidade, que a gente sabe, né, característica dela, mas que ela soube dar o tapa, mas também dar o beijo, na mesma proporção, né? Mas eu falei do tapa porque assim, nunca mais. Sim, entendeu? Eu compreendo. Eu tento, com as meninas hoje, ter uma educação respeitosa, que é um tipo de educação que a gente está tendo acesso só agora, né? É essa geração que eu falo que é a geração da mudança. Se isso vai funcionar, eu vou saber quando minhas filhas estiverem adolescentes. Hoje eu vejo assim, nunca fui de bater. Gente, nem sei como vocês interpretaram isso, mas eu quis dizer assim,
os filhos têm que respeitar os pais. Sim, como você impõe respeito, né? Às vezes você não tem que medir bem até que ponto você está dando liberdade, até isso virar libertinagem. Se eu precisar ficar sem comer para deixar para os meus filhos, eu vou ficar. Eu já fiquei, entendeu? Ai, mãe, tem mais? Eu falei, mãe já comeu, filho, né? Imagina, eu não tinha nem comido ainda, entendeu? Então eu passei, assim, momentos muito difíceis de ir para o hospital, né, com um dos filhos ruim, ter que ligar para minha mãe ficar em casa com o outro, porque eu tinha que ir, entendeu? Então, assim, só que eu sou uma pessoa assim, Ludmila, eu penso no momento, agora, eu não vou ficar pensando lá no futuro. Não pode. Né? E eu sou uma pessoa que eu sou feliz, apesar de todas as dificuldades que eu passo, inclusive até hoje, porque se eu, olha, meus filhos, foi bom também toda essa dificuldade que eu vivi, porque eles aprenderam a trabalhar cedo. Sim. Quantos filhos a gente vê hoje que até hoje depende dos pais? Sim, os seus filhos sempre foram extremamente independentes. A gente aqui pensando que faz 10 anos que o programa Convívio começou, há 10 anos atrás, a Vivi estava lá, ela não tinha nem 15 anos, ela sonhava com a festinha de 15 anos dela. Depois... não teve ainda aquela festa, hein, gente? Ela realizou tantas, né? E como professora, ela ensaia, cria coreografias para festas de 15 anos. Não teve a dela, mas nem por isso foi uma menina que se queixava do que tinha. Ela estava lá, trabalhava com a mãe. Quantas vezes eu levava e buscava ela de algum lugar também para te ajudar. E ela sonhando com o dia que ela tirasse carta, sabe? Gente, essas crianças da Solange, que eu não consigo falar como se fosse adulto, o Matheus deve estar com quase 30 anos já, eles são verdadeiras pérolas, mas são reflexo de uma criação familiar, não só sua, como você falou, você teve uma ótima rede de apoio, né? Sim, mas sempre muito pautada no amor. A forma que eu vejo, e isso também inclui o Lampião, a Nádia e a Bia. A forma que eu vejo vocês todos unidos e como vocês demonstram o tempo todo o amor que vocês sentem uns pelos outros, certamente fez a diferença lá atrás para que Bia, Matheus e Vitória fossem esses seres humanos tão generosos com a vida, com as pessoas ao redor, bondosos. E olha, é muito difícil falar de mãe sem falar dos filhos. Eu acho que o maior exemplo da vitória de uma mãe, de que deu certo o esforço que ela fez, é vendo os filhos dessa mãe, né? Então, eu tô falando porque eu conheço, mas para quem não conhece, vamos ver a Vitória e o Matheus, Leozinho? Oi, mãe, oi aqui. Tô aqui para falar o quanto você é especial para nós, tá? Que você é uma mãe maravilhosa, a melhor mãe do mundo, apesar das brigas, que é coisa de mãe e filho, né? A gente sempre tá junto, né? E não tem nem o que falar pra você. Você sabe, quando eu vou falar de você, não tenho nem palavras pra falar o quanto que você é especial pra mim e pra Vi, tá? E você foi aquela que criou nós desde criança, né? Sozinha, sem ajuda de ninguém, né? Entre altos e baixos da vida aí. E quero falar que eu amo você, né? Coisa mais linda da minha vida aí, que sempre vou estar do lado te protegendo, te apoiando a tudo aí, tá? E quero dizer que eu te amo, que venha mais muitos anos de vidas aí, seu aniversário, né? Daqui a um tempo. E amo você, você é tudo pra mim. Um beijo, seu filho, Mateuzinho. Beijo, mãe. Oi, gente, eu sou a Vitória, filha da Solange Magon, e ser filha da Solange é uma experiência muito incrível. Minha mãe é mãe e pai, e assim, tudo o que acontece na nossa vida, ela sempre mostra o lado bom das coisas. Então, o mundo pode estar desabando, porque a Solange Magon tá tudo bem com ela. Filha, não é assim, olha assim, isso vai ser bom para você.
Mãe, você é meu presente de Deus, nós temos muito orgulho de ser filhos de você. Você sabe que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu levo até hoje é por conta de você. Se não fosse você, com certeza não seria assim, eu não estaria onde eu estou hoje. Então eu só tenho gratidão por tudo que você faz por nós, por todo o seu amor, por sempre nos mostrar o lado bom das coisas, né? Que a vida é difícil, a vida tem desafio, mas você sempre mostra o outro lado pra gente. E é isso que a gente é muito grato. Tá bom? Te amo muito, muito obrigada. Eu sou uma Solanginha mesmo. Eu amo ser uma Solanginha. Solange é meio difícil também, viu, gente? Quando você fala que não é assim, ela tema que é assim do jeito dela. E pra você convencer ela que é o contrário é difícil também. Mas isso faz parte, né? Mãe, um beijo, Lude. Parabéns e obrigada por escolher essa mulher incrível aí. Isso. E você achou que era velho? Você acha que a gente ia reciclar homenagens aqui? Imagina, é novinho. Meu Deus do céu. Peguei hoje com essas crianças. E você sabe que é duro pegar eu, o Rodrigo Bones. Assim, gente, é hoje tudo isso. Sim. Na verdade, o Matheus foi ontem porque ele falou que ele queria estar arrumadinho. Aí ele foi fazer o leilão. Ai, que legal, gente do céu. E gravou. E é verdade. Ai, não há dinheiro que pague isso. Você viu só? Isso é o resultado da sua luta. E eles falaram aqui muita coisa que você contou pra gente. Então, quer dizer, eles reconhecem a mãe que eles tiveram. Eles reconhecem a tua luta. Eles reconhecem tudo que você fez por eles. Todo o esforço, quanto você foi mãe e pai. Nada foi em vão, tá? Nada foi em vão. Você é uma mais que mãe. Meu Deus, agora acabou comigo. O que é isso, gente? É só uma pequena homenagem para as pessoas de casa conhecerem um pouquinho você, um pouco mais. Tem mais fotos aí? O que você separou aí? Vamos ver junto, então. A mãe da Mais Que Mãe. Uma mãe nunca... na verdade, vou explicar assim. O que a gente descobre, né, fazendo as terapias integrativas que eu contei na semana passada. Que a gente repete ciclos. A gente tem muito da nossa avó, da nossa bisavó e principalmente da nossa mãe. Para você ser uma grande mãe... Certamente você teve uma grande mãe. E essa é a Dona Julieta, que a gente também conviveu com ela nas épocas de TV local. Uma querida, sempre feliz. Assim como a Vitória. Olha lá, os meninos amam Dona Julieta. Assim como a Vitória te descreveu, a gente podia descrever a Dona Julieta também, não é, Sol? A minha mãe, ela comia de marmita, né? Aí ela comia menos para deixar pro Matheus a hora que ele fosse para academia. Nossa, eu não podia ter feito isso, gente. Minha mãe era demais. Amava esses meninos que estão aqui, sabe? Era a avó de todos. Tinha um carinho assim. Ai, que coisa feia, eu ficar chorando, mas era mesmo, gente. A gente não quer te deixar triste, a gente quer sim mostrar também da onde vem esse espírito guerreiro, maternal, amoroso que você tem. Como eu disse antes, a gente acaba repetindo os padrões das mães que a gente teve, né? E você realmente, quando a Vitória falou de você, que estava sempre com um sorriso no rosto, mesmo nas dificuldades, né? Eu enxerguei a Dona Julieta. Dona Julieta também. Mesmo com dores, com as dificuldades, ela chegava tirando sarro lá na TV, subia aquela escada. Nunca era a culpa Lebone do Matheus, né? Era sempre dos amigos dele. Puxa o saco aquela mãe que protege e defende até o final, né? Gostava dos meninos, queria que fosse tomar café, sim, sabe? Então, você que está nos assistindo, mãe, não desanima não, né? Por mais difícil que seja a sua situação, né? Levanta a cabeça quando a Vitória disse assim, minha mãe, porque assim, ela chega assim, às vezes, mãe, aconteceu, eu falei, não liga, filha, vai, não esquenta a cabeça, sabe? Então, Ludmila, eu não tenho mais nada pra falar. Acabou.
Mas era isso, na verdade. Obrigada, Imagina! Porque dali pra frente, a sua carreira como apresentadora a gente já conhece. Mais de 10 anos, a gente tá aqui acompanhando você. A sua evolução, porém, não perdeu a sua essência, né? Que é o que as pessoas gostam. Essa mulher espontânea, essa mulher que toma sopa no frente das câmeras mesmo, né? A hora que acabar eu vou tomar tudo. Nós vamos continuar aqui batendo papo e tomando sopa. Eu espero poder contar com você mais vezes. Obrigada, aqui no Mais Que Mãe, pra gente tratar de assuntos específicos, mas hoje eu queria mesmo te fazer essa homenagem, porque... Eu acho bonito você trazer as mães, tem muitas mães que precisam ser lembradas. Todas as mães têm uma história. Nenhuma mãe, nem aquela que você olha e fala, essa daí bonitona, rica, tem 3, 4 babá. Todas as mães têm as suas histórias, os seus desafios e todos acrescentam na vida de outras mães. Ninguém sabe ver a Solange loirona aqui, né? Toda sempre comendo as coisas, não sei o que, ela mal sabe aí o que ela passa, não é verdade? Mal sabe as batalhas da vida, né? Os tombos não. É que nem hoje. Tava frio, vou deixar minha filha de moto. O que eu pedi? Caroninha! Mas quantas caronas você já me deu na vida, não é? A vida é isso, a vida é cíclica, né? Um dia a gente tá em cima, um dia a gente tá embaixo. E o bom é a gente estar sempre compartilhando gratidão e amor. Isso forma seres humanos melhores para um mundo melhor, que é o que a gente está precisando. Você formou seres humanos incríveis, você compartilha também gratidão e amor com seus colegas, que somos nós, que estamos aqui, e a gente tem que retribuir você, né, com muita gratidão e amor, e que isso sirva de alguma forma também de lição para as nossas mais que mães de casa. Amem seus filhos. Tudo vale a pena. Chega uma época da vida que você vai colher os frutos de cada desafio. Essas noites que a gente tá acordada com criança tossindo, aí quem tem mais que um, que nem eu, acorda um, acorda o outro, acorda o outro. Mas quando eu tava colhendo os depoimentos de Vitória e Matheus, eu chorei também. Porque eu fiquei imaginando que um dia vão ser as minhas grandes e eu quero muito que elas tenham por mim o mesmo amor e gratidão que os seus têm por você. Tô aí, lutando para isso, dia após dia, noite após noite. E que vocês tenham forças também para serem cada vez mais que mães. Quem ganhou hoje? Vamos mandar uma faixa comercial pra gente ver, pode ser? Uma faixa comercial rapidinho, na volta a gente conta quem levou aí o Vale Compras da Milene Monteiro. Dá tempo ainda de compartilhar a live, hein? Quem não viu, quem perdeu o começo, pode voltar, vai poder assistir na íntegra. Ela vai ficar aí na Central da Notícia, em todas as páginas parceiras, no YouTube, e amanhã tá no Spotify também. Mas vamos para uma faixa comercial, daqui a pouquinho a gente volta. É hora de renovar sua casa. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Loja G. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, só R$ 34,99. Tábua de passar roupa de madeira, apenas R$ 39,99. Conjunto 3 formas de teflon com fundo removível, só R$ 49,99. A Loja G ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Festival da Utilidade e Decoração da Loja G. A gigante do celular. Aê, estamos de volta. Obrigada a vocês. São 8h03 agora, hein? 8h03. Você viu que estamos sendo
Hoje o programa rodou redondinho. Mas aqui, formato de internet agora, é mais tranquilo, né? Se passar um pouquinho também tá tranquilo. A gente só vai encerrar porque realmente nós temos muitos filhos para cuidar. E tem que tomar o caldinho. Eu não quero que meu caldinho esfrie, não. Apesar que vem no coisinho, até nisso a Dulce dispensa, hein? Vem aqui no potinho térmico e ainda tem um pudinzinho de sobremesa. E você que acompanhou com a gente esse Mais Que Mãe, terceiro da temporada ao vivo. O Rodrigo Boni, acho que ele quer participar. Ô, Rodrigo, eu fiquei sabendo que você é mais que pai, né? Quem eu vou contar, gente, vou fazer um suspense, agradecer as pessoas que participaram, que compartilharam. Lembrando que a gente vai colocar também esse programa no Spotify. Depois, se você perdeu e quer ouvir a hora que você estiver fazendo faxina, lavando louça, você pode só escutar ele ao invés de assistir. Se você gosta de assistir, dá pra pôr até na televisão. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook. Mais Que Mãe multiplataforma de verdade, para que você possa absorver esse conteúdo e essa troca tão gostosa aí de informações, de acolhimento, empoderamento entre mães que a gente faz aqui. Cida Campos, você foi a ganhadora aí do look da Milene Monteiro, do Vale Compras, então passa lá, tá? Eu vou deixar o seu nome, você pode passar a partir de amanhã para retirar lá na Milene Monteiro até sábado, tá? Que a semana que vem a gente já começa a rodar promoções novas, então corre garantir o seu look de inverno lá na Milene Monteiro. E a semana que vem eu volto com muito mais para você se descobrir cada vez mais uma Mais Que Mãe. Até lá!